discutido e esse conteúdo vai ficar disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, é importante que a gente tenha esse momento de troca, mas também as pessoas que porventura não tiverem conseguido estar conosco terão a chance, a oportunidade de terem acesso a essas informações que nós vamos trocar hoje, para além daquilo que já está disponível no nosso site, que são os documentos de ambos os editais, o guia sobre como realizar o pré-cadastro e como baixar o aplicativo, os tutoriais que foram elaborados em vídeo e ainda a nossa conversa de hoje. Então, essas são as nossas estratégias para garantir igualdade de oportunidades, garantir que as dúvidas sejam dirimidas e que nós possamos estar num contato direto com vocês. E aí, a gente também queria contar um pouquinho como que nós vamos organizar essa sessão de hoje. Vai ser o mesmo, a gente vai seguir o mesmo esquema para a sessão de amanhã. Então, primeiro, a gente vai compartilhar com vocês novamente as informações do passo a passo para instalar o aplicativo, para fazer o pré-cadastro, para fazer o preenchimento da proposta em si, o envio, passando pela instalação do sistema, falando sobre o sistema operacional e todos os detalhes relacionados a esse processo, que é a nossa primeira etapa. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a elaboração do projeto propriamente dito, né? O preenchimento, o guardar as informações, o salvar as informações, que a gente pode fazer tudo isso enquanto a gente vai preenchendo, vai salvando, tudo isso offline, mas a gente vai contar também, falar um pouquinho mais sobre isso, e sobre o processo de revisão, de envio da proposta, envio dos anexos. E depois, esses pontos vão ser apresentados para nós pelo Rodrigo. E depois disso, a gente fica à disposição de vocês para tirar dúvidas técnicas relacionadas ao uso do aplicativo, e essas dúvidas vão ser respondidas pelo Rodrigo, e dúvidas sobre o edital que serão respondidas por mim, Fernanda. Tá? E por enquanto é isso. Vocês, nesse momento, teriam já alguma questão, alguma dúvida sobre como que a gente vai organizar essa conversa? Só gostaria de ressaltar aqui que a gente, na verdade, não tem a imagem ainda, mas vocês vão ter a imagem já da tela que a gente vai utilizar. Então, por enquanto, vocês só estão ouvindo mesmo. Tem algumas dúvidas quanto a isso. Ah, sim. E depois a gente abre para que vocês também nos vejam no momento que a gente for trocar mais. Por enquanto, o primeiro passo, nós vamos olhar juntos as telas que vão ser compartilhadas. E depois a gente abre para que vocês nos vejam. Esperem só um pouquinho que a gente vai se mostrar aqui para vocês não acharem que nós somos robôs. A gente existe mesmo. Ó, o Rodrigo está aí. Não sei se a gente aparece aqui. Eu sou Fernanda. E eu sou a Janaína. Pronto, tá vendo? A gente está aqui de verdade, tá? E agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, tá bem?
Bom, então a ideia é apresentar para vocês um pouco do passo a passo, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem digitar e aí a gente volta um pouquinho. E deixa eu abrir aqui a minha tela. Bom, então a primeira coisa é entrar no site do Baobá e a gente vai ter uma opção lá que vai que é sobre os editais. Então a gente vai em editais abertos e a gente tem o edital que é o Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras, Marielle Franco. Esse é o nosso edital de interesse. Quando a gente clica, ele vai abrir uma página com algumas informações do edital. E aí, a gente precisa lembrar que existem 2 editais abertos. Um edital para aceleração do desenvolvimento de lideranças femininas negras e o outro edital para fortalecimento de capacidade de organizações, grupos e coletivos de mulheres negras. A gente tem que lembrar que tem 2, porque essa é a maior dúvida quando a gente está tratando de organizações, grupos e coletivos. Então, a gente tem que clicar nessa segunda opção, que é o edital. E aí, se tiver qualquer dúvida do edital, a Fernanda vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Aqui a gente tem uma opção que é para baixar o aplicativo. Então, a gente vai primeiro clicar para fazer o cadastro. E um outro problema que acontece muito na questão de baixar o aplicativo e receber a chave que vai por e-mail para vocês é escolher qual é o edital. Então, nós temos aqui 2 opções. A gente tem que lembrar de escolher a segunda opção, porque é a segunda opção que trata de grupos, organizações, grupos e coletivos. Então, a gente escolhe aqui a segunda opção. E aqui nesse ponto a gente tem outra coisa que também às vezes atrapalha, dificulta, né, a escolha. Um é edital para indivíduos e o outro é para organizações, grupos e coletivos. A gente precisa clicar nessa segunda opção. Quando a gente clica nessa segunda opção, ele pergunta qual é o CPF da responsável pela organização. Então a gente precisa indicar um CPF aqui. Eu peguei um CPF aleatório aqui só para a gente fazer um teste. Então, a gente indica qual é o CPF e clica em solicitar. Ele vai abrir o primeiro cadastro, que é um cadastro, aliás, vai abrir o cadastro da organização. E a gente aqui tem que digitar qual é o CPF da responsável pela organização. É necessário lembrar que, se acaso esse CPF não for cadastrado, vai pedir para a gente primeiro realizar o cadastro do CPF. Tá? Então, eu vou clicar aqui e vou dizer que é uma pessoa jurídica. Ele vai me informar que o CPF não foi cadastrado. Né? Então, não localizamos esse CPF, você precisa do CPF do responsável pré-cadastrado para cadastrar um CNPJ. Então, a gente vai, nesse ponto, a gente vai clicar em sim, para fazer o cadastro do CPF. Ele abre uma outra aba aqui, que é para fazer o cadastro da pessoa física. Então, eu vou colocar um e-mail aqui. Esses dados são todos fictícios.
Então, ele pede primeiro o e-mail, depois o nome civil, o nome social. E aí a gente precisa ir preenchendo os dados conforme vai solicitando. O gênero, a cor, a raça, se existe deficiência ou não. De novo, qual é o CPF, data de nascimento, um telefone fixo, um telefone celular. A gente precisa digitar nesse ponto qual é o CEP. Na hora que a gente digitar o CEP, ele já vai puxar os dados de rua, bairro, cidade, estado e país. Caso o CEP não seja cadastrado, é possível cadastrar também isso manualmente, tá bom? É muito importante que todos esses dados sejam preenchidos. Eu vou escolher um CEP também aleatório aqui. Então, ele me dá uma rua, um bairro, uma cidade. E, por fim, ele pede os dados de redes sociais. Então, se a pessoa tem um perfil no Facebook, um perfil no Instagram, um perfil no LinkedIn, um site, um blog ou um canal do YouTube. Nesse momento que a gente informa esses dados. Temos alguma pergunta até aqui? Janaína, não consigo ler as perguntas porque está aberto, mas existe alguma pergunta até agora? Rodrigo, só para frisar, o CEP é da organização ou o CEP que coloca é da pessoa que é representante da Então, organização? nesse caso é o CEP da pessoa, é o CEP, quando a gente vai fazendo o registro do CPF, é o CEP, é o endereço da pessoa responsável pela organização. A tela da organização é aquela outra tela que a gente já vai voltar, tá bom? E, Rodrigo, só para que também fique nítido, aqui no registro do CPF da pessoa responsável pela organização, tanto faz se a organização é formal ou informal, certo? Perfeito, Fernanda. Na verdade, para esse edital a gente não tem uma diferença, né? Ele pode ser formal ou informal, ou seja, a organização pode ou não ter um CNPJ, mas a gente ainda não está preenchendo os dados da organização. A gente está só cadastrando os dados da pessoa física que é responsável pela organização por enquanto. É bom frisar essa parte. Podemos avançar, então? Então, cadastrado todos os dados, a gente vai clicar em salvar. Ao clicar em salvar, e aqui acontece uma dúvida. Por exemplo, meu cachê ele estava vazio. Ele vai abrir essa opção para informar qual é o e-mail e qual é a senha. Esses dados de e-mail e senha, na verdade, são para quem é do Baobá acessar o site. Então, nesse momento, o cadastro já foi feito e não precisa responder aqui qual é o e-mail e qual é a senha, tá? Ele zerou o cadastro que foi feito de CNPJ. O que é necessário agora é voltar no site da organização, que é aquela tela que estava aberta, e continuar o preenchimento dos dados da organização.
Então, nesse momento, a gente continua com os dados. Aqui nós estamos preenchendo os dados da organização. Então eu vou dizer, existe um CPF do responsável. Se for pessoa jurídica, ou seja, se já está formalizado, eu vou clicar aqui, é pessoa jurídica. Se o coletivo não está formalizado, não tem CNPJ, eu não vou clicar como pessoa jurídica, tá bom? Nesse caso, eu vou fazer um teste colocando o CNPJ, também um CNPJ aleatório. E aí eu coloco o nome da organização. Eu vou colocar aqui. Se a organização tem o nome fantasia, eu também coloco o nome fantasia. Senão, eu posso não preencher esses dados. O e-mail é importante, porque é por ali que a gente vai receber a chave de acesso para continuar com o projeto. Então, eu vou informar aqui um e-mail. Esses dados são sempre da organização. Então, se ela tem um perfil no Facebook, eu informo. Se ela tem um perfil no Instagram, se ela tem um perfil no LinkedIn, se ela tem um site, qual é o site da organização, se existe um canal no YouTube. Eu vou informando os dados se eles existirem. Esse endereço, sim, esse endereço é da organização. De novo, eu vou colocar um CEP. Se ele for cadastrado no site dos Correios, ele já vai me trazer qual é o nome da rua, o bairro, a cidade e o estado. Aqui são os dados da organização e sempre são números. Tá? Então, a gente precisa, nesse local, digitar sempre o número. Então, a gente vai aqui colocando a quantidade por pergunta. Então, sempre verificando. Indique o número de pessoas que acompanham a sua organização por faixa etária. Também são números aqui. Então, 10, 50, o que for a gente preenche, tá bom? Se for 0, a gente coloca 0. Aqui é um outro campo, indique o número de pessoas que acompanham sua organização em relação à deficiência. E aí também precisa ser preenchido. Essa última informação aqui se refere aos membros da diretoria. Então, se digita o CPF do membro. Deixa eu pegar um CPF aqui. Digito o nome. E qual é o cargo. Existindo mais membros, eu clico em adicionar e aí eu posso adicionar as demais. Estando tudo preenchido, a gente vai lá e clica em salvar. Existe alguma dúvida até aqui? Então, Rodrigo e pessoal, só para a gente reiterar. Então, a gente vai entrar no aplicativo,
a gente vai iniciar o cadastro colocando os dados básicos da nossa organização. Depois a gente vai e coloca os dados de quem é responsável pela organização. Então, nome, idade, raça, cor, o endereço, as redes sociais, tudo sobre quem é responsável pela organização. Por quê? Porque esse dado é muito importante ainda, esses dados são muito importantes ainda que a organização não seja formal, né? Seja ela formal ou informal. Aí acabamos com as informações, preenchemos tudo que diz respeito a quem responde pela organização, e aí voltamos para falar da própria organização. Então, a gente vai contar sobre vai falar o nome, onde ela está localizada. Se não tiver um endereço, Rodrigo, depois você conta para a gente o que fazer quando a organização não tem endereço fixo. E aí a gente vai falar sobre o perfil de quem compõe essa organização. Por que isso é importante? Primeiro, para que a gente entenda quem são essas organizações que estão se propondo a participar conosco do programa. Então, como que ela é composta? Se por pessoas mais jovens, por pessoas de diferentes faixas etárias, por pessoas que tenham deficiência, que tipo de deficiência, ou por pessoas que não tenham nenhuma deficiência já diagnosticada. Queremos também saber quem são os membros da diretoria, se houver. Se a organização não estiver definida com esse formato, bom, não vai ter a informação aí. É isso, Rodrigo? Perfeito, Fernanda, é isso mesmo. Então, respondendo sobre o endereço, é sempre bom colocar um endereço, por exemplo, se existe um coletivo, coloca o endereço onde esse coletivo se reúne principalmente, ou o endereço do responsável pelo coletivo, para a gente ter essa informação sobre os membros da diretoria. Se não houver uma diretoria, então realmente não precisa preencher nenhum dado desse campo. E se o coletivo se reunir, por exemplo, só virtualmente, o endereço que vai para a sessão sobre a organização é o endereço daquela pessoa que está responsável pela organização. Então, a gente vai repetir o mesmo endereço que a gente colocou anteriormente, porque às vezes o coletivo não tem um endereço fixo que se reúne, sei lá, no SESC, numa unidade do SESC, numa unidade que seja a associação, ou cada semana que se reúne em um lugar. Então, fica o endereço da pessoa que é responsável. A gente vai repetir o endereço. Perfeito. Então, tendo isso, a gente vai lá, preencheu tudo e clica em salvar. Ao clicar em salvar, vai aparecer uma mensagem: solicitação enviada com sucesso. Sua solicitação foi recebida. Você receberá um e-mail com as informações para cadastro e envio do projeto. Nesse momento, é enviado um e-mail para o e-mail que foi informado como sendo o e-mail da organização, tá? Então é bom ressaltar isso. Querem falar alguma coisa? Bom,
Então, vai aparecer um e-mail, se a gente for lá na caixa de e-mails, vai aparecer um e-mail com o seguinte título: Informações de solicitação de envio de projeto. Veio do Baobá. É bom, nesse caso, a gente se atentar a um outro problema que às vezes aparece. Alguns servidores de e-mail colocam essa mensagem como ou na lixeira ou como spam. Então, se a gente for e fazer uma busca aqui, geralmente as caixas têm essa opção, por esse título, ou por quem enviou, né, Baobá, ela vai geralmente me apontar que o e-mail existe, tá? Então, ou pelo nome ou pelo título, é importante fazer essa pesquisa no servidor de e-mail, porque com certeza, se eu coloquei o e-mail correto lá, ele foi enviado nesse momento. Quando a gente abre esse e-mail, ele tem algumas informações lá. Primeiro, ele diz que o pré-cadastro foi feito, e aí ele diz para baixar o aplicativo, ele dá a opção aqui para a gente baixar o aplicativo. Ele já traz algumas coisas. Após baixar, instale o aplicativo no seu computador e siga o passo. Descompacte a pasta, clique no arquivo baobá.desktop.application e instale o aplicativo. É bom se atentar que aqui no e-mail vem uma chave para envio. Essa chave será utilizada para envio do projeto. Então é bom a gente deixar esse e-mail aqui guardado e depois a gente vai voltar para ele, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai fazer o download do aplicativo, clicando nesse link que vem no e-mail. Alguma questão até aqui? Rodrigo, tem algumas questões aqui que a gente queria trazer, que vieram já das pessoas que estão aqui na chamada, tá bom? Perfeito. Uma das perguntas pode usar o mesmo CPF nos dois editais, da Fabiana? Então, Fabiana, pode sim. Você pode fazer um cadastro para o edital individual com CPF e sendo responsável de coletivo com o mesmo CPF também. Então, é possível fazer um cadastro por CPF em cada edital. A outra pergunta é, quando fui cadastrar o CNPJ, pediu para cadastrar CPF primeiro, e acho que cliquei em não e segui o cadastro do CNPJ. Enfim, faltou o cadastro do responsável pela organização e o sistema diz que já foi solicitado. Faço o cadastro em outro CPF ou vocês têm como arrumar isso? Eu ainda não recebi a chave de envio do projeto. Essa pergunta é da Xana. Bom, então a gente vamos voltar só num ponto. São dois cadastros, um cadastro de pessoa física e um cadastro da organização. Se eu fizer o cadastro, se eu já for cadastrado na base do Baobá, né, no banco de dados como pessoa física, eu não preciso refazer esse cadastro para pessoa jurídica. Então, o que a gente precisa verificar nesse caso é se foi feito só o cadastro como pessoa física ou se foi feito também o cadastro como pessoa jurídica. E nesse caso eu vou pedir para a gente anotar o e-mail e olhar porque precisa olhar ponto a ponto, tá? Tá bom. E tem mais uma pergunta aqui da Dina. Quem já fez esse cadastro pode fazê-lo novamente? O cadastro é feito somente uma vez no sistema, porque ele não possibilita que refazer, né? Porque é um banco de dados único do Baobá e, por exemplo, se daqui a um tempo surgir um novo edital, esse cadastro já vai estar lá realizado. Então, é só esse pré-cadastro, ele tem a função de informar os dados de vocês e a gente deixar isso guardadinho num lugar nosso para a gente já ter essas informações. Então, é feito somente uma vez. Ok, Rodrigo, eram essas as perguntas. Pode seguir, por favor. Obrigada. Por nada. Então, a gente volta lá e vamos clicar nesse
nessa opção, clique aqui. Ele vai dizer, você aceita acessar o link? Sim. Então ele vai dar uma outra informação, aplicativo para envio de projetos para o Fundo Baobá. Vai aparecer o nome do aplicativo e o que eu preciso ter. Quando eu clicar, se eu clicar aqui, ele vai me dar os pré-requisitos, eu vou clicar em baixar. Ao clicar em baixar, ele já vai fazer um download, aqui aparece que foi feito o download. E o que acontece aqui? O projeto, o arquivo que vem, ele está compactado. Um outro problema que acontece muito é a necessidade de descompactar esse arquivo. Então, eu vou pedir para mostrar esse arquivo na pasta para a gente ver. E ele aparece aqui que ele está compactado. Cada computador, né, cada sistema tem uma forma de descompactar. Geralmente, eu vou clicar aqui em extrair. Ao clicar em extrair, ele pergunta, você quer extrair tudo? Eu vou dizer que sim. Eu quero extrair tudo. Eu vou pôr tudo na minha área de trabalho para ficar mais fácil. Rodrigo, não Oi? está aparecendo na tela como que se extrai Não? não, o zip. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu consigo alterar. Apareceu agora? Agora apareceu. Então esse daqui é o meu arquivo que foi extraído, esse Baobá underline setup 1. No meu aparece 1 porque eu já tinha ele anteriormente, mas para vocês vai aparecer sem esse 1. Eu vou clicar em extrair e em extrair tudo. Ele vai perguntar, aonde você quer colocar esse arquivo? Eu posso colocar ele na minha área de trabalho, porque fica mais fácil depois a gente fazer todo o processo. Então eu vou selecionar a pasta da área de trabalho e vou extrair esse arquivo. Então eu vou voltar lá para a minha área de trabalho. Bom, aparece para vocês a área de trabalho? Não está aparecendo, Rodrigo. Aliás, sim, aparece sim a pasta. Setup. Aparece. Tá. Então aqui é a minha pasta já descompactada. É bom conseguir verificar essa diferença. Quando ela está compactada, ela aparece como se tivesse um zíper assim. Ela descompactada aparece dessa forma. Para instalar, ela precisa estar descompactada. Porque eu vou mostrar um erro que é muito comum quando ela está compactada, tá? Para vocês perceberem por que esse erro acontece. Ela estando compactada, quando eu for... Como eu já descompactei, ela não vai dar o erro. Mas aí, clicando aqui, ela vai aparecer esse erro. Você não pode iniciar o aplicativo. Esse erro aparece se eu for utilizando a pasta que está compactada, ou seja, eu fui utilizando essa pasta aqui que aparece com esse zíper, tá? Então, utilizando essa pasta, vai aparecer esse erro que não pode ser instalado. Então, indo pela pasta descompactada, vou mudar a tela aqui.
é fazer um debate online das 6h30 às 7h30. Não, porque a energia acabou, mas eu não sei trabalhar no celular. Eu baixei no celular. E aí? Vocês veem minha tela? Não, Rodrigo. Não. Tá. Deixa eu tentar. Agora sim. Agora nós vemos. Tá. Então, aqui está o arquivo descompactado. Eu vou clicar no mesmo arquivo, só que descompactado. Não, não cliquei no descompactado. Por algum motivo, vocês não conseguem ver minha tela inicial. Vocês veem a tela? Agora a gente não está vendo de novo. Tá. Acredito que agora estão vendo. Sim, agora a gente vê. Tá. Então, esse arquivo é o setup descompactado, então sem aquele zip. Clico nele e clico no desktop. Tá. E aí, no meu caso, agora ele apareceu um erro, porque ele já está instalado no meu computador. Nesse caso, como ele já está instalado, ele não vai aparecer. Então, o erro é diferente aqui. Ele está dizendo que o aplicativo já está instalado a partir de outro local. Ok. Então, já estando instalado no meu... bom, só explicar para vocês. No meu computador, a gente fez 2 testes agora, né? Um tentando sem estar zipado, ele deu um erro, e o outro ele está dizendo, olha, ele já está instalado, porque eu já tinha feito isso antes. Então, eu vou dar um OK e vou olhar aqui para o aplicativo. Rodrigo, por favor, você pode explicar onde e como aparece para a pessoa que está baixando e instalando pela primeira vez, porque a informação que a gente teve no seu caso, não necessariamente a gente vai ter quando estivermos fazendo pela primeira vez. Então, é isso. Mostra onde fica, como fica, para que as pessoas consigam identificar, por favor. Bom, então, na verdade, essa tela que eu mostrei é onde ela fica, tá? Então, deixa eu tentar compartilhar aqui uma outra tela. Todos os arquivos baixados no computador, por default, ele vai para esse downloads, sempre. A não ser que tenha sido alterado alguma questão na instalação do Windows. Então, isso pode alterar? Pode, mas geralmente ele está no downloads. Então, ele me mostra qual foi o download de hoje e aparece aqui o arquivo zipado. O que eu fiz? Fui na pasta de downloads, tirei
o arquivo zipado, extraí ele e coloquei ele dentro da minha área de trabalho. Então, ele sempre vai para o local onde indicar como local de download. Era essa a pergunta, Fernanda? Sim, tá bem. Agora elas já sabem que chega naquela pasta que é todos os arquivos baixados, essa pasta que se chama download, aí vem com o zíperzinho, porque está compactado, a gente vai extrair, vai colocar na área de trabalho e extrair. Então, tudo que nós formos utilizar a partir de agora vai estar na nossa área de trabalho. Perfeito. Bom, no meu computador, ele aparece aqui embaixo. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar o meu desktop. Vocês conseguem enxergar minha tela ou não aparece nada nesse momento? A gente consegue enxergar o seu desktop. Tá bom. Então, para mim, ele não está aparecendo aqui nesse ponto porque eu tinha apagado, mas eu vou aqui digitar o Baobá, que é o nome do aplicativo. Ele já vai me dizer, olha, está instalado esse aplicativo nesse ponto. Se eu clicar 2 vezes, ele já me abre o aplicativo. Tá? Então, ao abrir o aplicativo, ele vai dizer qual é o edital que você quer apresentar projeto. Né? Então, ele vai dizer, você vai apresentar no edital para indivíduos ou no edital para organizações, grupos e coletivos? Aqui é o terceiro erro que mais acontece. Então, precisa clicar nesse edital para organizações, grupos e coletivos. Ao clicar, ele abre o aplicativo já para preenchimento dos dados. Então, o aplicativo ele tem algumas abas. A primeira, dados do projeto. A segunda, uma autoavaliação. A terceira, o roteiro do projeto. E a quarta, dados de objetivos específicos, atividades e insumos para o projeto. Tá? Então, essas são as 4 principais abas e a gente vai passar rapidinho por cada um desses itens e aí para o preenchimento. Outro botão que existe aqui é esse botão opções. Nesse botão opção eu tenho como abrir o projeto que está salvo no meu computador, salvar o projeto e enviar o projeto para análise. Eu só vou enviar o projeto para análise quando todas as minhas abas com todos os dados estiverem preenchidos, tá bom? Então, esse botão opção enviar projeto vai ser utilizado só no final, quando a gente acabar com todo o preenchimento. É sempre bom a gente preenchendo e vir em salvar projeto, porque acabou a luz, aconteceu algum problema, o computador acabou a bateria. Então, se eu estiver salvando o projeto, eu consigo depois abri-lo do ponto que eu parei. Tudo bem? Então, voltando para as abas que a gente tem de preenchimento do projeto, a primeira informação que ele aparece aqui é a chave para envio. Essa chave para envio é aquela que a gente recebeu lá no e-mail, que tem os dados quando nós recebemos os dados para baixar o aplicativo. Então, deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Rodrigo, enquanto você copia e cola a chave para nos orientar, então, só para recapitular aqui, quando a gente entra no aplicativo, baixamos o aplicativo, escolhemos o nosso edital, que é de organizações, grupos e coletivos,
a gente abre com aquela carinha que a gente estava vendo e tem 4 blocos de informações que nós vamos preencher, que foi o que você chamou de abas. Então, tem um primeiro bloco de informações, que são informações mais gerais, depois aquele exercício de autoavaliação que a gente vai fazer. Fizemos o exercício de autoavaliação, que é só ler e preencher com um xizinho não, pintar a melhor alternativa, e aí a gente já vai ter um mapa daquilo que a gente está super bem e daquilo que a gente pode melhorar. Com esse mapa, a gente vai para o próximo bloco, que é o próprio roteiro. E aí nós vamos contar tudo sobre o nosso projeto. Isso. Aí seguindo o número de letrinhas que a gente tem que digitar e todas as coisas, porque tem um limite. Aí acabou isso, a gente passa para o outro bloco, que a gente vai contar cada um dos objetivos específicos que a gente tem, como a gente vai alcançar esses objetivos, que atividades que a gente vai fazer para alcançar esses objetivos, e o que a gente precisa ter para realizar cada uma das atividades. Depois a gente fala um pouquinho mais. Mas eu contei tudo isso para voltar para uma outra informação que você falou. É muito importante, enquanto a gente vai preenchendo, a gente ir salvando. Porque se a bateria acabar do computador, se a luz acabar, e também para a gente não perder nada. Mas, quando você fala para a gente que é muito importante que a gente salve conforme a gente vai colocando, eu tenho 2 perguntas. A primeira ele no manual está falando que vai salvar automaticamente. Salva automaticamente ou eu tenho que ficar dando salvar? Essa é a primeira. A segunda eu preciso estar online, conectada na internet para fazer isso, ou eu posso fazer isso sem a conexão de internet? Perfeito. Então, respondendo primeiro sobre a conexão. Esse aplicativo ele foi desenvolvido exatamente para não ter de estar conectado à internet. Então, não se preocupem com isso. A gente quer que o grupo consiga discutir o projeto, escrever o projeto junto. A gente sabe que alguns locais não têm internet, não têm esse acesso. Então, é possível. Quais são os momentos que precisa estar conectado à internet? Quando a gente faz o preenchimento do pré-cadastro e quando faz o download do aplicativo. Para instalar o aplicativo, não é necessário estar conectado à internet. Para preencher os dados do aplicativo, não é necessário estar conectado à internet. E depois vai ter que estar conectado à internet novamente quando a gente for enviar esse projeto. Então, são esses momentos que precisam estar conectados. Sobre salvar o projeto, existe uma questão que é o sistema ele segue uma configuração para salvar esses arquivos, tá? Só que, de novo, isso pode mudar quando eu posso, na configuração do meu computador, dizer, olha, eu não quero que nada seja automático e que nada salve sozinho, tá? Então, o que a gente recomenda fez a alteração, vai lá no botão e clique em salvar projeto. Terminei de preencher a aba do projeto. É melhor ir lá e clicar em salvar o projeto. Daí eu vou lá e terminei a minha aba avaliação. É melhor ir lá e salvar esse projeto. Por segurança de vocês que estão preenchendo isso
é melhor que toda vez que a gente termine uma etapa, a gente vá lá e salve. Respondido as perguntas? Sim. Tá. Bom, então, vamos passar rapidamente pelos dados a serem preenchidos, né, as perguntas. Então, a primeira coisa que a gente tem é essa chave para envio. Eu fui lá e copiei essa chave para envio e colei aqui. Então, essa chave é que está lá no meu e-mail. Aqui, vocês lembram que a gente tinha 2 editais? Aqui, de novo, a gente precisa informar qual é o edital. Tá? Então, a gente vai para o segundo edital. Por quê? Essa chave vai estar vinculada a um dos 2 editais. Então, a gente precisa, é um outro erro que acontece. Às vezes, a gente tem uma chave que é de um edital ou de outro. A gente precisa dizer qual que é o edital correto, tá? Então, a gente está sempre trabalhando com o edital de organizações, grupos, coletivos de mulheres negras. O título do projeto, a gente vai preencher. Aqui é um dado de custo de coordenação. Quanto que a gente está gastando com a coordenação? Ou seja, fora todos os insumos que vão aparecer ali na frente, qual é o custo, quanto do meu projeto eu estou gastando só com a coordenação desse projeto? Um outro é o custo administrativo, né? O que entra nesse custo administrativo? Aluguel, contador. No próprio manual, ele tem um descritivo do que entra dentro desse custo administrativo. Então, é bom sempre a gente estar atento a isso. E qual é o valor total do meu projeto? Lembrando que ele tem um limite também estabelecido no manual, no edital. Tudo bem? Aqui ele pergunta, o responsável pela organização é o responsável pela execução do projeto? Ou seja, às vezes a gente tem uma organização que o responsável é uma pessoa e quem vai executar o projeto é outra. Se for isso, eu coloco não. Se for a mesma pessoa que é responsável pela execução e responsável pela organização, a gente deixa assim. Aqui vai o endereço principal, não é o endereço da organização necessariamente. É o endereço aonde o projeto está sendo executado. Tá? Então, esse endereço principal é de execução do projeto. Então, CEP, rua, número e complemento, bairro, cidade e estado. Vim aqui, preenchi tudo, vou lá e clico em salvar projeto. Ele já vai me perguntar aonde que eu estou salvando esse projeto, aonde você quer deixar. Então, escolha a pasta que eu costumo deixar os projetos salvos e clico em salvar. Bom, vou continuar preenchendo esse projeto. Na aba avaliação, autoavaliação, a maioria das perguntas é escolha uma dessas opções. Então, para cada pergunta, eu vou lá e vou escolher uma opção. Então, aqui a gente tem uma série de perguntas que são de opções. Fui lá, preenchi todas essas perguntas, ele vai me perguntar, atribua uma nota de 1 a 5, onde 1 é muito fraco e 5 excelente para cada item, para cada pergunta aqui. Então, para a capacidade da organização, de 1 a 5. É bom ressaltar que aqui é bom ser bem sincera nessa resposta, porque isso vai influenciar na análise do projeto. Então, a gente vai preenchendo e respondendo essa aba, todas as perguntas aqui. Até aqui, alguma dúvida? Rodrigo, apareceu uma dúvida da Morgana aqui. Ela perguntou se pode ser o endereço da pessoa responsável também, nessa hora de preencher o endereço. Tá, então voltando aqui para a aba projeto, o endereço principal. Se o projeto for executado
No local onde a pessoa mora, sim, mas é bom para a gente ter aqui o endereço de execução do projeto. Então é numa comunidade X, às vezes não tem uma rua definida, mas existe o bairro, existe a cidade. Aqui para a gente é muito importante saber qual é o endereço da execução do projeto. Claro que se a execução for na casa da pessoa responsável, sim, pode ser o mesmo endereço. Ok. Tá? Então, continuando, a gente vai lá em autoavaliação, a gente preenche a gente precisa ser sincero nessas respostas. E aí a gente vai para a aba roteiro de projeto. Rodrigo, posso fazer só uma observação aqui? Deve. O que é muito importante nesse exercício de autoavaliação? Esse exercício de autoavaliação é como um guia para que o nosso grupo, a nossa organização, nosso coletivo, consiga se enxergar dentro desse universo de ação política. Então, quando o Rodrigo falar, é importante ser muito sincero. É verdade. Por quê? Porque esse é como o nosso termômetro. Com tudo que a gente for respondendo ali, a gente vai ter mais nitidez em onde que vai ser mais importante propor investimento. O Baobá está sendo convocado por vocês para investir em vocês. Então, vocês vão ter que contar bem bonitinho onde que vocês querem que a gente invista. Então, vocês vão falar assim, olha, no nosso exame de autoavaliação, nós percebemos que a nossa capacidade de comunicar é muito menor do que aquela que a gente gostaria. Então, vocês vão colocar que o primeiro investimento do Baobá, a primeira prioridade que vocês querem que o Baobá invista é na melhoria da capacidade de vocês comunicarem. Então, vocês vão colocar lá, no objetivo específico 1, esse bloco relacionado à melhoria da qualidade de comunicação. E aí, tudo que vocês tiverem olhado lá na autoavaliação, que vocês achem que seja interessante converter em atividades, vocês já podem fazer isso. Então, vocês vão falar assim, a gente quer melhorar, a gente não quer fazer só comunicação direta. Rodrigo, dá uma paradinha na tela. Rodrigo, para um pouquinho na autoavaliação, por favor. Okay. Aqui. Aí vocês vão falar assim, a gente quer que o Baobá nos apoie. Uma das prioridades é melhorar a comunicação. E aí a gente vai falar, a gente não quer só fazer comunicação direta, boca a boca, rodas de conversa e debates públicos, só com quem é favorável à nossa causa. A gente quer aprender a se comunicar com aquelas pessoas, aqueles grupos que se mostram contrários à nossa causa. Então, para isso, a gente vai fazer cursos de comunicação não violenta, por exemplo, comunicação empática. A gente vai participar de atividades que falem sobre o conservadorismo e o impacto disso na luta antirracista. Aí vocês vão usar o processo de autoavaliação para determinar atividades que sejam
que sejam fortes para vocês alcançarem aquele objetivo. Então, por isso que é tão importante fazer esse exercício coletivamente, não fazer só uma pessoa, e definirem aquilo que é a prioridade também conjuntamente. Então, é sempre fazendo essa via de mão dupla, o que vocês fazem de autoavaliação e virem que precisa ser melhorado, aí vão para outra aba e vão escrevendo sobre a sua história, sobre aquilo que vocês querem de investimento prioritário, e aí vai contando um pouquinho que é um roteiro de um projeto comum, né? É um roteiro de um projeto comum. Aqui a gente nem precisa entrar tanto em detalhes, porque o roteiro do projeto é um roteiro comum. As coisas diferentes, para além do aplicativo, é essa da autoavaliação. Perfeito. Então, a gente vai, preenche todos os dados de autoavaliação e a gente vai para a aba de roteiro de projeto. No roteiro de projeto, ele tem algumas perguntas, né? Então, fale sobre a história da sua organização, grupo e coletivo. Qual foi a motivação para criá-la? Então, a gente vai preenchendo, lembrando que sempre aparece um número máximo de caracteres, tá? Às vezes, a gente quer fazer e escrever isso separado, né? Então, muitas pessoas falam pra gente, eu quero fazer isso no Word. Tudo bem, pode ir lá, escreve, depois copia e cola aqui. Porque no Word já aparece a quantidade de caracteres. Só tem que tomar cuidado que isso é a quantidade de caracteres, não de palavras. Então, tem algumas dúvidas que chegam pra gente. Mas eu escrevi sei lá, 500 palavras e não consegui colocar ali, porque o limite é de caracteres. Então, toda pergunta aparece qual é o limite de caracteres por pergunta, tá bom? A gente vai lá. Caractere é letra, tá? Letra, ponto, espaço. É isso que está sendo contado, não é palavra. É letrinha, ponto, espaço, ponto e vírgula, vírgula, é pontuação, espaço e cada uma das letras. É isso que está sendo contado. Perfeito. A gente vai preencher cada uma dessas perguntas. Preenchemos todas as perguntas. A gente vai para a última aba, que é Objetivo, Atividades e Valores. Essa aba precisa de muita atenção. Por quê? Porque cada uma desse objetivo, ele tem uma aba específica aqui. Então, um projeto pode ter até 5 objetivos específicos. E aí a gente vai lá, clica no primeiro objetivo específico. Qual é a habilidade? A gente vai escolher uma dessas opções, o detalhamento delas também estão no manual. E aí a gente vai dizendo, em relação a essa atividade, onde eu estou, onde eu pretendo chegar. E qual é a primeira meta desse objetivo, desculpa, gente. Então, para o objetivo, qual que é a meta 1, qual que é a meta 2. E dentro desse objetivo, eu posso ter até 5 atividades. Então, atividade 1, atividade 2, 3, 4 e 5. Então, dentro do objetivo específico 1, qual é a minha atividade 1? Eu vou lá e faço a descrição. Qual é o valor estimado dessa atividade? Vou e digito aqui. E dentro dessa atividade, qual é o insumo? Eu posso ter até 5 insumos também. Então, eu sempre vou ter que lembrar que a aba que tiver clara é a que é a que eu estou utilizando, né? Então, atividade 1, insumo 1. Aí eu digito qual é a descrição desse insumo 1. E depois, em qual mês, lembrando que a gente tem até 18 meses para cumprir, em qual mês eu vou utilizar esse insumo 1? Depois, em qual mês eu vou utilizar o insumo 2?
qual mês o insumo 3. E assim a gente vai ter um cronograma já do projeto. Então, lembrando, só retomando aqui, o projeto pode ter até 5 objetivos específicos, ele pode ter até 5 atividades e cada atividade pode ter até 5 insumos. Eu acho que se tiver alguma pergunta mais específica, acho que a gente pode responder. Então, só para lembrar aqui, muita gente já escreveu projetos, tem um roteiro com perguntas e normalmente tem uma tabela para a gente preencher como objetivo, os objetivos específicos, as atividades e aquilo que a gente vai precisar para realizar uma atividade. Por exemplo, uma oficina. A gente vai fazer uma oficina sobre comunicação. O que a gente vai precisar? Que insumo que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma pessoa a atividade 1 é oficina sobre comunicação. O primeiro insumo que a gente vai precisar é uma pessoa que seja a nossa facilitadora. Facilitadora. Pronto. Quanto mais ou menos, né? E é contratação de pessoas especializadas, isso. Aí, para essa atividade, a gente só vai precisar da facilitadora? Não, pode ser que a gente precise de mais alguma coisa. Comunicar, envolver e mobilizar, isso. Aí, para cada atividade, eu posso precisar de mais de um insumo. Então, o primeiro é a facilitadora. O insumo 2, eu vou contratar um local, alugar aluguel de um espaço e de equipamentos para realizar a oficina. O insumo 3 é a alimentação dos participantes. Quem vai ser os participantes dessa oficina? Eu e as minhas colegas que fazem parte do grupo ou coletivo. E às vezes eu vou falar, eu também quero que algumas organizações que são parceiras do nosso grupo venham, ok? O insumo 4, e aí tá bom, eu só preciso dessas 3 coisas: a pessoa que facilita, o local e os equipamentos e a alimentação. Tá bom, eu vou gastar cerca de 10 mil para essa atividade, com todos os 3 itens, 10 mil reais. E isso vai acontecer no primeiro mês do meu cronograma. Pronto. Tá? Então, ok, essa é a primeira atividade. E aí eu posso ter 5 atividades e eu vou preencher para cada uma dessas atividades a mesma coisa que eu fiz para a oficina. Tá? Onde que eu estou, voltando aqui em relação a esse objetivo específico, onde eu estou e onde eu pretendo chegar? Eu já tenho muita habilidade para participar de atividades, eu já dialogo com pessoas e grupos que ainda não defendem as mesmas causas que eu, mas o nosso grupo está péssimo no uso das redes sociais. Então, ok. Mas a organização possui grande capacidade de comunicação, mas ainda tem dificuldades no uso das redes sociais. Então, a primeira meta é o quê? É aprimorar as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ok? Essa é a primeira meta. A segunda meta
Segunda meta é dobrar o número de seguidores em cada mídia. Pronto. Dobrar o número de seguidores em cada mídia. E aí, todas as atividades que nós definirmos têm que nos levar para essas metas, né? Elas têm que ser os passos que nós vamos seguir para alcançar essas metas. E aí, a gente vai falar assim, mas e esses objetivos? Como que eu seleciono esses objetivos? É em relação à necessidade do projeto que eu vou desenvolver? Automaticamente vai me fortalecer como liderança? É e não é. Quem perguntou isso foi a Dina. Dina, o que a gente precisa pensar? Quando a gente está numa organização, nós que atuamos como líderes, nós temos, a liderança tem algumas características, né, que nos caracterizam como líderes. Então, a gente consegue fazer uma boa leitura da realidade, a gente consegue mapear riscos que estejam presentes, e a gente também consegue, por exemplo, construir estratégias com o nosso grupo que nos permitam gerenciar melhor esses riscos, para não afetar o nosso trabalho, ou para afetar o menos possível o nosso trabalho. A gente tem ideias inovadoras, a gente mobiliza um monte de gente para estar conosco, um monte de gente que compra nossas ideias. Isso é uma coisa, isso é a nossa característica, a nossa habilidade de liderança. A gente divide responsabilidade, a gente compartilha conhecimento, né? Tudo isso. Mas isso é de nós, enquanto líderes de uma organização. Mas a organização é muito mais que isso. Então, a gente pode ser boa na comunicação, mas as nossas companheiras ainda não. Então, o todo da nossa organização ainda não consegue fazer isso. Então, nós vamos construir formas de melhorar a capacidade da organização em comunicar, de todas as pessoas que são parte dessa organização. A minha organização também ainda não é tão boa para elaborar projetos ou para prestar contas, para organizar um orçamento no plano e depois cumprir de acordo com o que foi planejado e prestar contas. Então, tudo isso poderá ser objetivo do nosso projeto para a nossa organização, o nosso grupo, o nosso coletivo. Não é pensando só nas pessoas que atuam como líderes, é pensando nessas pessoas e no coletivo. Então, por isso que tem aquele roteiro de autoavaliação. A autoavaliação não é para a pessoa, a autoavaliação é para o grupo. Tá? O exercício é um exercício que deve ser feito por todo o grupo junto, se possível. Isso é o melhor. Não é só para a pessoa que vai elaborar o documento do projeto. Tá? O edital, a gente estava falando sobre o que pode entrar como insumo, né, para a atividade. Mas quando nós falamos aluguel do espaço, nesse exemplo que a gente deu há pouco tempo, é aluguel do espaço para realizar a oficina. Não é o aluguel do lugar onde funciona a nossa organização. Do lugar onde a gente ocupa como grupo. Tá? Então, esse edital não financia aluguel das salas onde o grupo fica, ou da casa, do prédio. Não financia compra de sede, reforma da sede, do escritório, da instalação, onde está a organização. Isso não financia, tá?
Pode seguir, Rodrigo. Bom, então, na verdade, preenchemos todos os itens. Quando tudo estiver preenchido, a gente vai lá novamente, vamos salvar o projeto. Ele vai perguntar, né, o mesmo local, eu vou sobrepor esse projeto. Então, estou substituindo ele para deixar o mais completo. Sim, salvei. E aí, eu quero enviar esse projeto. Então, preenchi tudo, discuti tudo isso com todo mundo, está tudo ok, eu não tenho mais dúvidas. A gente vai lá em opções e a gente vai clicar em enviar projeto. No meu caso, ele vai preencher, né? Ele vai dizer preencha todas as abas, revise, edite se necessário antes de enviar o projeto. Uma vez enviadas, as informações não podem ser alteradas. Você deseja enviar agora? Aí eu vou lá e vou escolher sim. Estando todo o meu projeto ok, eu vou clicar em enviar. Bom, cliquei em sim, ele vai me dar uma mensagem. O seu projeto foi enviado com sucesso. Agora precisamos que você envie seus documentos. Um e-mail foi enviado para o e-mail que você informou, com as instruções para envio desses documentos. Tá? O que são esses documentos? São os anexos que estão previstos no edital. Então eu vou mudar de novo a tela e vou voltar aqui para a tela do e-mail, tá? Então, nesse momento, vai ser enviado um e-mail com a solicitação de envio de documentos. Lembrando que, se houve algum problema, se foi para o spam uma vez, se acaso foi para a lixeira, novamente é possível que aconteça isso. Então, sempre procurar por e-mails enviados pelo Baobá. Então, se eu cliquei aqui, ele vai dizer: parabéns, recebemos o seu projeto, ele está em nosso banco de dados e será analisado. Para complementar a informação, pedimos que nos envie por meio desse link os seguintes documentos: cópia da ata de fundação, estatuto, cópia da ata da diretoria e cópia do balanço patrimonial. Por que está sendo solicitado esses documentos? Porque eu disse que existia um CNPJ e informei qual é o CNPJ. No caso de não ter um CNPJ, os documentos seriam outros, que seriam os documentos também informados no edital. Então, de qualquer forma, eu preciso acessar esse link. Eu vou clicar nesse link e vou acessar a opção para envio de documentos. Tá? Nesse momento, a gente precisa sim estar conectado à internet. Então, eu vou lá e vou digitar qual é o título do meu projeto. Aliás, ele vem em branco porque eu não coloquei isso, não informei. Mas quando vocês acessarem, já vai aparecer aqui o título. E aí ele vai me dando quais os documentos que precisam ser enviados. Né? Então, eu quero enviar aqui, eu preciso enviar somente aqueles 3 que apresenta. Então, a cópia da ata da fundação, cópia da ata da diretoria e o balanço patrimonial. Então, eu vou lá e vou escolher onde está esse meu arquivo. Escolho o arquivo. Abro e clico na opção salvar. Então, ele me pediu aqui qual é o nome, né? Eu estou mandando ato ou estatuto. Então, eu vou lá dizer que eu estou mandando ata de fundação. Clico em salvar. Ele já vai, aqui vai aparecer qual foi o documento que está salvo. Então, o arquivo anexado é a cópia da ata de fundação. Ele já está salvo.
Então, agora eu vou lá e vou salvar o meu balanço patrimonial. Eu escolho o documento, digito o nome de novo, escolho o documento e salvo. Toda vez que eu salvar um arquivo, ele já vai aparecer aqui para mim que foi salvo esse arquivo que está anexado. Dúvidas? Rodrigo, a gente pode colocar todos esses documentos que estão na lista num único arquivo zipado e anexar? Não. A gente pode zipar o arquivo, mas é bom não mandar um arquivo só. Por que que é bom não mandar um arquivo só? Porque se a gente olhar no edital, os arquivos enviados vão fazer parte da primeira seleção. Então, a primeira análise do projeto é, na verdade, sobre os arquivos enviados. Então, para a gente saber se foi tudo enviado, ele precisa estar separado, cada arquivo no seu devido local, porque senão depois a gente não vai conseguir fazer essa primeira análise. Ok. Perguntas? Bom, uma questão, né, que é uma dúvida. Então, se o meu e-mail pediu aqueles documentos, eu vou anexar somente esses documentos. Se aqui aparecer o tipo, né, então aparece o tipo, cópia da ata da fundação ou estatuto. Então, eu vou aqui, eu vou colocar o balanço. Escolher o arquivo e enviar. Ele vai me informar que foi enviado o balanço patrimonial também. E aí eu vou para o terceiro arquivo, que é cópia da ata da diretoria, porque eu informei o CPF. São os 3 documentos que são obrigatórios para esse caso. Então, vou lá, salvei. A hora que eu salvar, ele já aparece aqui os tipos de arquivos que foram enviados. Então, se já está aparecendo aqui, eu não preciso me preocupar. Ele já está no banco de dados do Baobá. Tá? Então, apareceu aqui como anexado, ele já está no banco de dados. Rodrigo, vou responder aqui três perguntas que apareceram aqui para nós. Então, a primeira é da Morgana, que pergunta se a documentação a ser enviada deve ser autenticada. Morgana, de acordo com aquelas normas de funcionamento das organizações, quando elas são formais, né? Ata de fundação, balanço, ata de diretoria, alguns desses documentos, de acordo com o que está na regulação de funcionamento das ONGs, precisam ser registradas em cartório. Então, é aquilo que vocês vão apresentar de acordo com a norma já comum. Não precisa xerox autenticada, essas coisas. Só aquelas que devem ser registradas em cartório tem que ver com a comprovação de que está registrado no cartório. A Dina perguntou para a gente, a Dina tinha feito aquela pergunta sobre os objetivos, né? Esse edital, ele está relacionado ao desenvolvimento das capacidades da própria organização. Então, o primeiro foco é a própria organização e os membros que compõem.
Se vocês definiram como objetivo um espaço de fortalecimento para vocês, mas que vocês só tenham como conferir se deu certo essa capacidade fazendo um trabalho com a comunidade, isso também tem que entrar como uma atividade. E aí, então, a parte 1 do desenvolvimento dessa capacidade é para vocês, e a parte 2 vocês estão aplicando com a comunidade. Sempre que tiver uma aplicação com a comunidade, depois tem que ter um exercício de quê? De avaliação, se deu certo, se não deu certo, ajuste de rota. Então, tudo isso tem que estar bem descrito, já previsto no seu projeto. Porque, mais uma vez, o foco são vocês. Tá? Então, tudo que vocês fizerem com a comunidade é ótimo, mas tem que voltar de novo para dentro, olhar para dentro e saber se deu certo aquele investimento ou não. A outra pergunta que é da Xana, se pode inscrever com o CPF da vice-diretora da organização. E se sim, quem for o responsável pela organização, se vice ou presidente, enfim, pode se inscrever. Uma coisa é a pessoa que é responsável pela organização, a outra é a pessoa que é responsável pelo projeto. Então, são duas responsáveis diferentes que vão constar. Se a organização tiver... A Xana ainda continua perguntando. E se a organização precisa de uma consultoria para gerenciar o projeto que está se inscrevendo? Se essa consultoria de gestão do projeto estiver diretamente ligada com uma capacidade que vocês queiram aprimorar, sim. O que é importante? Mais uma vez falando. Lógico, às vezes é importante que a gente tenha alguém de fora que trabalhe conosco, mas o mais importante é que, se tivermos gente de fora, que quem está dentro construa habilidade para fazer a gestão. Por quê? Porque depois que terminar o nosso projeto, se quem fica não construiu essas habilidades, não adianta, a sustentabilidade não vai ter, né? Não vai se manter esse conhecimento dentro da organização. Então, pode-se contratar pessoas de fora, mas que venham para nos auxiliar. Então, todo mundo da equipe vai aprender como fazer gestão, como planejar, como fazer a gestão, o monitoramento, a avaliação. Essa pessoa pode ficar com a gente por um tempo, mas vai estar desenvolvendo as nossas habilidades nessa área. Se ela, porventura, sair, alguém na nossa organização saberá fazer o que ela ensinou. Quando a organização não possui o CNPJ, as cópias dos documentos do responsável precisam ser não é necessariamente autenticado, mas registrado, né? Porque não é como vocês vão estar com os documentos originais sendo compartilhados conosco, só que por meio virtual. A cópia autenticada é quando a gente faz uma cópia, leva lá o original e no cartório, o cartório fala: essa cópia está alinhada com o original, autentica a cópia. Bom, as perguntas que foram apresentadas para nós aqui pela lista
terminaram. Acho que da parte do Rodrigo só falta informação sobre como enviar, né? Como enviar O projeto. Acabamos tudo e aí a gente vai e aperta. Não, o projeto já foi enviado lá pelo aplicativo, né? Já recebemos a mensagem que foi enviado, e aí a gente abriu aqui a opção de anexar os projetos, e já fomos anexando esses projetos. Apareceu aqui o projeto anexado, já foi anexado o documento, então a gente não precisa fazer mais nada. Pronto, já estamos. Desculpa, então é assim, a gente só vai incluir os documentos, anexar os documentos, depois que a gente já ganhou no nosso e-mail aquela mensagem, parabéns, nós recebemos o seu projeto. E aí, depois disso, a gente vai anexar os e-mails, os documentos. Os documentos não são passíveis de serem anexados se nós não tivermos finalizado o projeto. Isso. Lembrando que essa página ela pode ser fechada. Então eu vou fazer o teste aqui para vocês verem. Eu fui, anexei e aparece quais os documentos foram anexados. Vou lá, por um acaso eu fechei a página. Não tem problema. Na hora que eu voltar no e-mail e clicar nesse link, ele vai de novo abrir essa página. E ele vai me mostrar quais foram os documentos anexados. Então, aqui é uma dúvida que muita gente tem. Eu consegui mandar os documentos, eles foram anexados, então a gente pode só acessar o e-mail naquele link e a gente consegue verificar se os documentos foram anexados ou não. Então, tem uma outra dúvida aqui da Adriana. A Adriana faz parte de um coletivo de arte, educação e pesquisa visuais e ela pergunta para a gente se pode propor uma parceria com uma outra organização que também é de mulheres em políticas para fortalecer o desenvolvimento político do coletivo na área cultural. Sim, se no projeto de vocês, um dos investimentos prioritários, um dos objetivos específicos for fortalecer a ação em rede, pronto. Aí uma das atividades é realizar ações em parceria com a organização X para fortalecer o desenvolvimento político. Aí vocês já listam algumas das atividades que vocês vão realizar em parceria com essa e outras ONGs. Pode sim, Adriana. A Morgana, ela avisa para a gente que nas respostas teve falha. Então, pede para a gente explicar de novo, em especial, sobre quando a organização não possui CNPJ, as cópias dos documentos do responsável precisam ser autenticadas. Morgana, quando a organização não possui CNPJ, se vocês tiverem ajuda à memória, ata de diretoria, porque todas as vezes que, quando as organizações são formais, quando tem CNPJ, tem algumas documentações que são obrigatórias. Por exemplo, ata de fundação, balanço e ata de diretoria. Quando a organização não é formal, quando não possui CNPJ, aí sim é importante que os documentos sejam registrados num cartório. Então, que a autenticação é uma ação, né? A autenticação você só faz quando você para comprovar que a cópia é igual ao original. A autenticação é uma ação só para isso, tá? Então, precisa estar registrado. Aquele registro precisa ser oficial. Que
não necessariamente é um documento autenticado. Adriana, tem uma continuação da pergunta dela sobre a parceria com outra organização. Adriana, o proponente no edital precisa ser uma organização de mulheres negras. Então, se vocês forem organização de mulheres negras, coletivo, grupo, vocês podem ser o proponente. Se nesse caso vocês não forem e o outro grupo for, elas podem ser as proponentes e vocês as parceiras. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? A gente está chegando aqui, já passamos um pouquinho do nosso horário previsto, então nós estamos nos preparando para encerrar essa sessão, caso vocês não tenham mais nenhuma dúvida. Acho que não tem mais uma dúvida aqui. Gente, então vamos fechar com essas duas últimas dúvidas aqui com a ajuda da Xana. No caso, a diretora e a vice são negras, mas tem um homem como secretário, pode? Sim. Aqui, o que é importante aqui? A organização como um todo vai ser avaliada de acordo com o perfil de quem participa. Então, vocês viram lá que tem uma pergunta. Sua organização tem quantas mulheres pretas, quantas mulheres pardas, quantas mulheres brancas? Então, organizações que têm 85% da sua composição feita por mulheres negras, não tem. Quem não tiver isso, não vai estar. Por quê? Porque não vai ser caracterizado uma organização de mulheres negras. Vocês vão falar, a organização tem a maioria de mulheres negras, mas a diretoria tem 2 pessoas como diretoras e uma branca. Bom, aí se a organização é inteira de mulheres negras, prioritariamente mulheres negras, 90% de mulheres negras, e tem na diretoria uma pessoa não negra, tem alguma coisa também que não está combinando. Então, essa organização também vai ter menos pontos. A Adriana, a última pergunta agora, gente, da Adriana, sobre os documentos de pessoa física, coletivo sem CNPJ. Pode falar. São os documentos da pessoa responsável pelo coletivo. Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui um e-mail também para quem tiver mais dúvidas para falar com a gente. Muito, muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi muito importante. As dúvidas foram muito ricas. A gente vai levar aí para outras pessoas que tiverem esse tipo de dúvida também. Então, a gente vai se preparar também nossas perguntas e respostas. Qualquer coisa, vocês enviam um e-mail para duvidaseditais@baobá.org.br. A gente está com um volume muito grande de dúvidas chegando, mas a gente responde todo mundo que manda, tá bom? Até aqui na conversa, a gente já tem o encaminhamento da Xana também para verificar o cadastro dela. Boa inscrição para vocês, muito sucesso na inscrição. E a inscrição para o edital de fortalecimento de capacidades de organizações, grupos e coletivos fica até às 23h59 do dia 25 de outubro de 2019 aberta, tá bom? Então, não deixem para a última hora, porque vocês viram que tem bastante documentação para enviar, né? Dependendo do tipo de edital que você escolhe. Enviem e se cadastrem. Amanhã a gente vai ter a conversa sobre o edital para lideranças, tá bom? Aceleração do desenvolvimento de lideranças femininas negras. Então, se vocês puderem, indiquem outras mulheres aí para participar também, que tiverem com dúvidas, tá bom? Obrigada, então, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Rodrigo, muito obrigada também.
Eu que agradeço. Boa noite para todas. E tchau, tchau, gente.